valorize o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa. Esse podcast que foi feito para você que quer saber o que está aí no cenário cultural roraimense, entender um pouco mais também do que definimos como cultura, não só no mundo, mas principalmente aqui no nosso estado, o estado de Roraima. E hoje eu recebo aqui no estúdio representantes, na verdade, integrantes do grupo de Free Step aqui de Roraima, que há mais aí de 15 anos traz das ruas, né? O movimento começou nas ruas, mas também a dança urbana, uma dança que se consolidou no Brasil e que, na verdade, tem conquistado vários locais do mundo. E para conversar um pouquinho sobre isso, estão aqui comigo o Dinei Rodrigues e também a Janaína Dias, que, como eu disse, são integrantes dançarinos aí do Free Step Roraima. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Obrigado. E para começar, explicando um pouquinho melhor, né? Na verdade, para quem não entende o que é essa dança, explica pra gente aí o que de fato é o Free Step. Bom, o Free Step ela é uma dança brasileira, né? A gente, por volta lá de 2008, 2009, a gente dançava o Rebolation, né? Que era o Free Step, mas com passos mais simples, né? Com básico para frente e para trás. Com o tempo a gente foi evoluindo, né? E daí teve um tempo que rolou meio que uma rixa ali, porque o grupo Parangolé de Axé, né? Misturou o axé também, né? Fez uma música lá com o nome Rebolation. Ele aproveitou o hype do Rebolation, né? E fez uma música com o nome Rebolation. Daí, inspirada na nossa dança, né? Que era o Rebolation antigamente, que é uma dança brasileira, né? E daí, com o tempo, a gente chegava numa escola, por exemplo, apresentar o Rebolation, aí a gente dançava, o pessoal achava que a gente ia dançar o axé, né? Já misturava as coisas. Já misturava tudo. E o Free Step, ele é baseado em música eletrônica, né? É totalmente diferente. Aí foi aí que a gente, numa comunidade lá no Orkut, no tempo ainda, decidiu fazer uma enquete para escolher outro nome, porque esse Rebolation estava associado muito ao axé já. Foi aí, então, que em 2010, dia 20 de janeiro, dois dancers famosos do Brasil, que é o Tenório e o Tex, fizeram um vídeo e postaram com o nome Free Step, né? Pô, o vídeo bombou e a partir daí a gente ficou com esse nome Free Step, né? Free Step é basicamente, traduzindo para o português, passos livres, né? A gente consegue dançar estilo dentro da eletrônica, né? Como se tivesse uma balada lá de música eletrônica, aí a gente faz uns passos básicos para frente e para trás. Esse é o Free Step. Começou tudo daí. E você, Dinei, dança há quanto tempo também? Como é que se apaixonou por esse ritmo? Eu acho que eu fiquei um mês tentando aprender, é muito difícil, né? Pra quem não tem talento, né? Tem gente como a Janaína. Acho que a Janaína aprendeu em pouco tempo, né? Em 3 dias, sei lá. Eu demorei um mês para aprender o básico pra frente, né? Que eu não tenho muito talento pra dança. E tentei, não consegui, até que dia 1º de janeiro de 2011, eu consegui fazer o primeiro básico para frente. Aí, desde aí, foi só evolução, né? E para você, Janaína, conversar um pouquinho, entender também a Janaína, como é que surgiu o seu interesse e desde quando você dança também? Então, o meu interesse surgiu através de uma apresentação da escola mesmo, que a gente tinha que apresentar alguma coisa envolvendo o talento. E aí eu tinha 2 amigos dentro da sala que eu vi dançando o Free Step, e aí eu tive interesse. Porém, a gente tinha 1 semana para ensaiar, e eu tive que aprender em menos de 1 semana para apresentar na escola. E depois da nossa apresentação, eu realmente cheguei à conclusão, eu vou continuar. E aí foi que o Odivan chegou a me chamar para ir para um match-up lá do Palácio da Cultura, que foi em 2014. E daí em diante eu comecei a treinar, conheci o Dinei, conheci o pessoal do Free Step. E aí, o Ítalo, né? O Ítalo. A gente vai já falar do Ítalo, viu? E aí a gente sempre se encontrava na casa do Dinei pra treinar. Enfim, foi assim, até hoje.
Mas o que mais te chamou a atenção mesmo, assim, no free step, né? Por que você decidiu dançar mesmo? O que essa dança significa para você como pessoa mesmo? Então, desde pequena eu sempre gostei muito de dança. Desde pequena eu sempre dancei vários estilos de dança. E quando eu vi o free step, pra mim foi uma coisa nova. Foi uma coisa que eu vi, nossa, é uma dança difícil. Vou tentar. E aí, pra mim, meio que foi um desafio. Eu quis mesmo me desafiar a tentar e a dançar. E com o tempo que eu fui vendo o pessoal, basicamente foi uma liberdade pra mim, porque nesse tempo, em 2014, né, a gente tá numa pré-adolescência, eu tinha 14 anos, e querendo ou não, a dança salvou muito a minha vida, em questão de estar em lugares que não representam a gente, e a dança em si, ela ocupa muito a sua mente, então naquele tempo, ela serviu meio que um refúgio pra mim, então até hoje ela é muito importante. Por causa que, querendo ou não, a dança também envolve saúde mental, né? Então, ela representa basicamente isso pra mim. Eu acho que pro Dinei a mesma coisa, Dinei, também essa paixão aí envolve também esse amor, esse cuidado contigo mesmo. Eu acho que lá por volta de 2011, 2012, né? As galeras estavam ali no auge, ali na periferia, né? É onde a gente mora, né? Tolândia, por ali assim. E, querendo ou não, isso aí foi um refúgio pra mim, porque eu me envolvi, né? Tem amigos meus que saíram para esse mundo que era de infância, né? Que eles não conseguiram sair desse mundo, né? E o free step foi um refúgio para mim desde esse tempo, né? Além de que eu não saía muito, eu era muito fechado, né? E foi uma oportunidade para fazer novas amizades e me desenvolver mais como pessoa, até tá aqui, por exemplo, né? Falando meio que uma dicção, né? Eu meio que me envolvi muito forte com isso e tô aí até hoje. Dinei, falando nisso, você, pelo que eu soube aqui no seu histórico, que você mandou até... Dinei, para compartilhar aqui com quem está nos ouvindo, ele tem até um portfólio bem bonito, né, do free step em Roraima. E lá eu vi que ele foi o primeiro ganhador da primeira competição de free step em Roraima lá em 2011. Conta um pouquinho dessa experiência e esse primeiro evento, na verdade, que reunia a galera do free step aqui em Roraima. Bom, esse foi o primeiro evento grande, né? Eu já tinha eventos pequenos aqui, né? Foi o primeiro evento que eu fui, né? Foi lá em 2010, eu acho. Eu não dançava ainda, eu só vi, né? Era uma balada, eu fui pra uma festa, uma rave, né? Uma rave não, uma baladazinha fechada e tinha um campeonato de duplas lá, né? Acabou que foi bem legal, tinha muita gente olhando. E depois daí eu me interessei, comecei a dançar. E em 2011 surgiu esse campeonato, né? Alguém organizou o campeonato, trouxe 12 dançarinos, né, famosos do país aí pra cá. E daí eu nunca fui bom em rachar, né? Que rachar é como se fosse uma batalha, né? Entre os dois dançarinos. Eu fui lá sem nenhuma perspectiva, assim, pra ganhar, né? Fui lá só participar mesmo, porque tinha muita gente. Eu falei, vou participar. Acabou que os dançarinos de fora, eles gostaram da minha base, né? Do jeito que eu dançava. E foi aí que eu peguei e ganhei, né? Não sei como, mas eu ganhei. Não sei como, mas ganhei. Mas qual é a sensação, inclusive, de ter isso na sua história? Bom, foi muito bom, véio. Foi muito bom, porque eu não me achava, como é que fala, quando a pessoa não tem talento, eu não tinha talento para isso, né? Eu simplesmente aprendi na raça, por exemplo, a Janaína aqui aprendeu em uma semana, né? Para fazer um básico para frente, eu demorei um mês, eu nunca tive talento assim para dança, né? E chegar lá e ganhar um campeonato desse foi muito gratificante. E aí eu vi até que tá no nome dele aqui um pouco na história. E depois de 2011 tiveram outros eventos também. Quais são os principais marcos, assim, que você lembra ali naquele início? Antes da Janaína se envolver nesse meio, inclusive. Teve vários workshops. Assim, quando o Free Step surgiu, né? Lá em 2010, que foi o nome, né? Que os dois danças famosos fizeram lá. E surgiu o nome Free Step mesmo. Começou a bombar no YouTube, né? Naquele tempo. Na internet, né? Vídeos de Free Step. E daí, com isso, começaram a surgir novos grupos, né? Tinha grupinhos ali, grupinhos em cada bairro, por exemplo, né? E foi nesse tempo aí que começou a surgir os campeonatos, né? Que daí tinha umas rixinhas dos grupinhos lá, que um queria ser melhor que o outro, né? E daí rolava muito isso daí. E daí foi então que surgiu os campeonatos, né? Começou a surgir o primeiro campeonato que teve... Começou a surgir primeiro os encontros, né?
que a gente baseava muitos encontros. E lá nesses encontros a gente fazia mini-ups, né? Que é pequenos campeonatos ali valendo nada, só pra ver quem era o melhor mesmo, né? E daí foi surgindo desde 2012. A gente se encontrava e já tinha os mini campeonatos, né? Daí foi rolando o primeiro campeonato, primeiro workshop lá no Palácio da Cultura, né? Esse não rolou nada, rolou mais um encontro pra gente se conhecer mesmo, porque era muita gente dançando e a gente não conhecia todo mundo, né? E depois foi surgindo os campeonatos, né? Aí teve um que depois disso eu comecei a organizar, né? Que eu fui ficando eu era um pouquinho mais velho da galera, daí eu falei, não, vou ter que puxar a galera pra fazer alguma coisa, né? Daí eu organizei esse primeiro lá no Palácio da Cultura, né? A gente conseguiu o espaço lá. E veio o pessoal de Rorianópolis, veio o pessoal de Mocajaí, né? E daí a gente conseguiu fazer esse primeiro campeonato e quem ganhou foi o Vin Santos, lá de Rorianópolis. Teve uma final entre Boa Vista e Rorianópolis, né? Que foi o Luan e o Vin. Daí eu peguei e falei, não, segunda eu vou ter que trazer alguém famoso de fora, né? Daí eu peguei e falei, não, vou correr atrás, fui lá, fui na festa. Foi nesses lugares aí de apoio à cultura e não consegui nada. Daí eu consegui apoio de um rapaz aí que ele andava nesse mundo meio coletivo, né? De coletivo de acultura. Daí ele conseguiu meio que as passagens do rapaz pra mim, né? E de volta, de avião. Aí tem um pessoal de Rorianópolis que ia vir também, eles eram muitos, né? Falei, vamos o seguinte, vai ficar todo mundo lá em casa. Aí eu trouxe todo mundo. Daí eu fiz na raça mesmo, sozinho, sem apoio de ninguém. Quem era essa pessoa na época que veio de fora? Era o Sonic. Sonic, né? Isso, que já tava no movimento nacional já. Isso, mas ele era tipo um dos melhores do mundo, né? Porque o futebol brasileiro, então ele era... Sim. Ele era uma referência mundial já. Inclusive, ele já tinha feito... viajado o país todo, menos aqui, né? Praticamente. E daí a gente trouxe ele. E a final foi a mesma do primeiro, né? Do Free Battle Live 1, que foi eu que fiz também. Foi o Vin Santos lá de Rorianópolis e o Luan aqui de Boa Vista, né? Aí só que dessa vez o Luan pegou e ganhou. Eu vi que é Lu Biersac. Tinha esses nomes estranhos, mas eu chamo ele de Luan, é o Luan o nome dele. Mas é o que tá no vídeo, né? A gente tem tudo registrado. Até hoje, tudo que a gente fazia, a gente registrava, né? E tá tudo no YouTube e pra quem quiser ver, tá disponível lá, né? Disponível lá. E a partir do momento que a Janaína descobre esse universo também, que eventos você já pegou aí caminhando lá de 2014 pra cá, que participou também? Eu vi aqui que em 2016 teve outro evento, aliás, de 2012 a 2005, né? Mas teve em Rorianópolis. E é legal porque é um grupo que tem representantes, aliás, que tem integrantes de todo o estado, né? Cada município tem um grupo ali que nesses intercâmbios se reúne e faz essas disputas. Mas a Janaína aí participou de algum desses eventos, Janaína? Bom, como eu falei, de 2014, né, eu fui assistir a match-up que eles fizeram, né, que veio o pessoal de Rorianópolis contra o pessoal de Boa Vista. E aí eu ainda não dançava 100% nesse tempo pra mim participar, né? Ali, basicamente, eu fui só pra assistir. Mas teve, sim, bastantes encontros que eles sempre faziam todo domingo. Encontro na Praça das Águas, no Centro Cívico. E eu sempre participava. Teve essa competição também, que eles trouxeram o Sonic. E eu participei, acho que eu tava com uns 3 meses de treino. E depois fizemos outra match-up, que foi do aniversário do Free Step, que envolveu todo mundo mesmo. Mas não cheguei a ganhar, não. Foi uma competição mista. Se eu não me engano, eu fiquei em terceiro nessa competição. E basicamente foram 2 competições que eu participei. O resto foram todos os movimentos, workshops e treinos. É porque aqui não tem muito... não tinha muitas meninas que dançavam, né? Lá quando ela chegou, tinha muitas meninas que dançavam. No tempo tava muito no hype, né? A partir de 2016 pra cá veio meio que caindo esse hype e foi diminuindo o grupo feminino, né? Mas, por exemplo, lá em São Paulo, lá a cena feminina era muito forte. Tinha campeonato lá de feminino que tinha muitos participantes. E aqui não tinha como a gente fazer um campeonato só de mulher, né? Só de feminino, porque tinha
poucas Não tinha meninas. mulheres suficientes pra Isso, competir, pra na verdade, né? Aí a gente botava elas pra competir junto com os homens, né? Sim, sim. Aí ela fazia o campeonato misto, né? Pra todo mundo participar, não deixar ninguém de fora. Aí participava criança junto com adulto e mulher, homem, tudo. Inclusive, Janaína, como é que é ser mulher nesse meio que tem majoritariamente os homens ali dançando? Não consigo ver, assim... Diferença, né? Diferença. Pra mim em si, mas obviamente as pessoas que assistem vão ver essa diferença, né? Vão ver, de tantos homens ter uma mulher ali no meio, né? Mas não, nunca tive essa visão relacionada à separação de homem e mulher. Pra mim, eu sempre vi os vídeos normal mesmo. Ali eu digo de igualdade mesmo, né? Isso. Por exemplo, hoje eu ganhei aquele primeiro campeonato, né? Que não tinha muito movimento com o braço ainda e tal, aquelas palhaçadas. Mas, por exemplo, se fosse hoje, eu acho que eu não ganharia dela. Não racha, porque... Tava até explicando aqui nos bastidores, o Valdinei, que foi incrementando, né, outros gêneros, foi misturando ali pra se consolidar o que é o freestep hoje no Brasil. Porque o freestep no começo, ele era só o básico pra frente e pra trás, né? E daí ficou meio que estagnado um tempo com isso. E a galera viu necessidade de ter mais passos pra dança, né? E hoje em dia o freestep ele envolve todas as danças. Se tu quiser meter um forró lá, um axé... Porque o freestep é assim, né? Passos livres, né? A gente consegue utilizar qualquer estilo de dança na eletrônica, representando na eletrônica. Se tiver uma música eletrônica, a gente consegue colocar o estilo de dança. Por exemplo, break dance, contando que seja na batida da música eletrônica. Então, o freestep ele evoluiu muito, muito, muito mesmo, que eu acho que tem que ter muito talento para acompanhar o ritmo que está hoje em dia, né? Então, são poucos. Tipo, ela é uma das que consegue acompanhar, né? Eu já fiquei um pouco mais no passado, mas aí eu tenho aquela essência, né? Do old school, que é o mais do passado. E aí, essa dança com braço que se chama Joker? É porque, assim, a partir o freestep, a base dele é com os pés, né? Só que daí, devido aos campeonatos, veio outros estilos de dança para incrementar, né? E aí tem o Joker, que faz uma palhaçada com os braços, é como se fosse um movimento de ligação. Tá dançando com os pés e já engata como um movimento de ligação com as mãos, entendeu? Pra entender mesmo, quem está nos ouvindo agora, é só assistindo, né? É só assistindo. Qual é o mesmo. canal do YouTube mesmo? A gente tem um canal aqui que ele ficou bastante famoso, né? No tempo, que é o Crazy Sensation FS. Que é um... Assim, que foi surgindo vários grupos, né? E daí a gente pegou meio que os melhores de cada grupo ali e formamos um outro grupo. E foi desse grupo aí que a gente conseguiu se destacar mais pro Brasil, né? Porque antigamente a gente tinha vários grupinhos ali, a gente postava vídeo dos nossos grupos individual, não saía nada. Aí nesse grupo que a gente criou, a gente começou a produzir os vídeos melhores, começamos a pegar os melhores também, e foi aí que a gente começou a se destacar, né? E quem quiser acompanhar é Crazy Sensation FS no YouTube, com 2N. Eu acho que depois a gente coloca lá na legenda do YouTube pra achar mais fácil. Pra achar mais fácil. Mas, falando um pouquinho sobre esse movimento que acontece aqui em Roraima, mas também que é um movimento nacional, né? Eu vi que já teve o time Freestep Brasil, conquistou aí, acho que é o segundo ou terceiro lugar no campeonato mundial em Barcelona. Como é que é ter essa referência também vendo aqui? Aliás, porque o freestep é brasileiro, né? Mas como é que é ver isso, esse movimento também se fortalecendo internacionalmente? É porque assim, a gente meio que deu uma parada de 2019 a 2025. Até esse ano, né? Porque esse ano a gente tava meio que parado, né? E daí veio esse movimento deles, né? Reuniram os melhores do Brasil e competir na Espanha, né? No campeonato de música eletrônica, que é o Shuffle Dance lá. E daí eles fizeram todo o movimento, criaram o time Freestep Brasil e foram pra lá. E querendo ou não, eu acho que com isso a gente tem a volta do freestep à cena de novo, né? Meio que a gente se sente meio que orgulhoso em fazer parte disso, né? Porque eles representaram muito a gente lá. Que bacana, e aí acaba sendo uma inspiração. Acaba sendo uma inspiração e quem tava parado, todo mundo que tava parado resolveu voltar de novo, né? A gente começou a voltar, começou a movimentar. Daí temos vários grupos surgindo de novo no Amapá, Pará, e inclusive a gente tá participando de um
One in Frente, né? Que é um videozinho que tá envolvendo o Roraima, Amapá e o Pará, né? Isso tudo inspirados no time Freestyle Brasil, né? Que eles que trouxeram isso de volta pro Brasil de novo. Essa paixão pelo que é nossa, né? Isso, exatamente. Nossa, que eu digo do Brasil. E, Janaína, como é que você enxerga esse movimento, esse cenário, a evolução desde a época que você entrou no Freestep, né? Descobriu isso até o momento de agora também, principalmente com o que o Dinei está contando aqui, do time Brasil ter relembrado nessa paixão e, enfim, acordado esse amor por essa dança. Como o Dinei falou, né, é inspirador, porque basicamente, como são tempos antigos, a maioria ali era muito novo, 14, 15, 16 anos, e de 2020, 21 pra cá, né, o pessoal a maioria adulto, tem suas responsabilidades, querendo ou não, a gente fica um pouco sem tempo pra gente manter aquele ritmo como a gente era quando a gente tinha 15, 16 anos, por aí. Então, basicamente todo mundo deu uma parada, assim, de leve. Teve gente que não parou totalmente, né, 100%. E aí, vendo eles representar, assim, o Brasil, querendo ou não, deu uma nostalgia muito grande para muitos dancers daqui de Roraima. E principalmente eu, né, a gente resolveu voltar a treinar, até porque, como eu falei, né, envolve tanto saúde física, saúde mental. E aí a gente voltou a treinar. E a gente meio que a gente tava, principalmente eu, né? No momento livre ali, eu quero fazer uma corridinha pra eu não ficar meio que sedentário, né? Isso. Aí a gente acabou trocando essa corridinha pelos treinos do Freestep, né? E daí... Gasta uma energia também, né? Vou gastar muito mais. Eu fui dançar um dia desse aí, minha pressão caiu, que era muito forte. Será que tá ficando já velho? Tô ficando velho já. E em relação aos desafios, a gente... Como a gente está falando aqui do estado de Roraima, e você falou sobre esse tempo de parada e do movimento um pouco no estado, mas o que é estar localizado também em Roraima, né? Enquanto lá em São Paulo tem campeonatos femininos, aqui em Roraima tem que haver essa mistura porque não tem mulheres suficientes para competir. Isso. Mas isso acaba sendo um desafio, né? Mas por quê? Assim, o que vocês encontram? Maiores barreiras aí para fortalecer? Existe talvez uma falta de conhecimento também da dança aqui em Roraima? Eu acho que existe muito ainda aquele preconceito, né, com a dança. Quando a gente dançava, existia muito aquele preconceito, porque a gente tá fazendo só com os pés, né? Só que a gente evoluiu, né? Hoje em dia a gente faz tudo. Por exemplo, a gente faz breakdance, a gente faz pop, lock, crump, que é os estilos de dança, né? Dentro da eletrônica. E existe muito, querendo ou não, aquele preconceito, né? Pra quem tá de fora. E eu acho que tá faltando, assim, meio que uma renovação, né? De novos jovens, novas crianças, ver, né, e se interessar por isso, para a gente poder ter um movimento a mais aqui, né? A gente está se movimentando, inclusive vamos começar a fazer workshops, né, a partir de agora, para ver se a gente consegue trazer mais pessoas e futuramente fazer outros campeonatos, né? Falando em workshop, eu já fiquei sabendo que quem vai ministrar esse workshop é nosso editor aqui, o Ítalo. O Ítalo aqui, né, ele é tímido, ele não quis aqui estar no microfone, mas ele é o editor aqui da rádio e também é dançarino, né, de freestep, ele vai ministrar esse workshop. Então, já depois eu colocar aqui, na verdade não dá pra ver, né? Porque a gente aqui é rádio, web rádio. Mas eu vou colocar o som aí depois de algumas músicas que vocês dançam, né? Para as pessoas ouvirem o ritmo e depois buscarem curiosamente achar vocês no YouTube e no Instagram também, né? Isso, botar Freestep RR no YouTube, você vai ver vários vídeos de Roraima. Assim como no Instagram também. Assim como no Instagram também. E aí, como é que serão esses workshops, né? Você acha que eles ajudam também? Inclusive, a rede social, né? Está ali no Instagram, no YouTube, ajuda esse movimento também, esse ano, né? a gente fez a gente voltou, né? Aí, aniversário do Freestep é dia 20 de janeiro. Bora voltar. Aí organizamos, todo mundo, criamos um grupo, voltamos. Daí, a gente resolveu criar uma página no Instagram, né? Daí, com um pouco mais de 3 meses, a gente tem mais de 100 mil visualizações lá já. E daí a gente tá movimentando e tá dando certo. Vamos tentar fazer workshops, né? Tentar movimentar e tentar trazer novas pessoas para a dança, né?
Aí, como você falou, o Ítalo vai ser o mediador do próximo workshop, né? Humilhador, é? Mediador lá. Ah, tá. Ele tá ali fazendo positivo. Joinha. Daí ele vai... A gente vai tentar trazer pessoas novas e a gente vai tentar ensinar do zero, né? E se tiver... E ele consegue fazer, ele é muito inteligente, né? Ele tem talento para isso, né? E a gente já tem um projeto para vir o pessoal de Rorainópolis mediar o outro depois da Janaína, né? Que vai ser lá pro meio de julho, por aí. Ou seja, daqui pro final do ano vai rolar muito workshop, quem sabe um evento também grande, isso, né? Daí, dependendo de quantas pessoas a gente consiga reunir, a gente vai tentar fazer um evento bem grande, envolvendo não só o freestyle, eu tô com um projeto aí para envolver outros estilos de dança também, tipo fazer um campeonato de freestyle juntando com break, para ver se a gente consegue tirar meio esse preconceito que o pessoal ainda tem até hoje, né? Com o freestyle. Com a dança de rua, né? Tudo que começa na rua existe um preconceito muito grande. E você acha que, assim, de apoio cultural mesmo, é vocês na garra, né? É na garra, porque é difícil. Eu fui uma vez tentar correr atrás desses projetos, desses negócios, né? Por exemplo, eu fui tentar conseguir um espaço, né? É muito complexo, porque tu tem que pagar taxa de R$400 em vários locais, tipo no meio ambiente, tem o Boa Vista Energia, tem não sei o que, e acaba que ficando meio inviável. A não ser que você ganhe muito bem ou se você tenha patrocínio, né? E daí a gente vai tentar entrar nessas leis de incentivo à cultura agora para ver se a gente consegue fazer uma coisa grande aí, para ver se... Eu espero que dê certo, viu? Dê certo. A gente tem espaço aqui em Roraima para todos os movimentos, eu acredito muito nisso. Que ninguém precisa gostar das mesmas coisas, né? A gente pode diversificar muito e a cidade está crescendo. E esse é o ritmo, né? De uma cidade que cresce, aparecerem muitos ritmos e grupos para atender a todos os gostos e públicos. E, Janaína, o que você está preparando aí, então, para esse workshop que você vai ministrar? Já tem aí definido alguns passos novos, algum ritmo que você vai sugerir aí para a galera, né? A incrementar no freestyle também? Bom, né, como o Dinei falou, fica convidado em aberto, né, tanto para a nova geração ou para o pessoal que já dança. Então, a gente prepara meio que coreografias já prontas, né, ou a gente tem que ensinar do início, né, que é a base em si. Então, tem que preparar tanto um conteúdo para quem não sabe, tanto conteúdo para quem já sabe, né, e seria basicamente nessa ordem. Você fica nervosa de ensinar assim ou já tá muito habituada e tranquila? Não fico nervosa. Ela já é profissional, né? É porque geralmente nesse workshop assim, a gente, quando já tem um pessoal que a gente já sabe que dança, a gente escolhe uma música e tenta criar uma coreografia em cima dela, né? Basicamente o workshop é isso. E quando tem pessoas que não sabem dançar, a gente meio que começa do básico mesmo, sem música, eles estão ensinando a base do freestyle, porque o freestyle tem uma base, né? Que é pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, e é só você vendo mesmo, pesquisando, que você vai entender como é que vai. Mas é muito legal, eu adoro assistir o Ítalo dançando, quando ele posta algum vídeo nas redes sociais dele, eu fico lá assistindo, e aí eu volto e assisto de novo. O Ítalo é fera, né? O que faz. Mas é isso, assim, muito bacana mesmo, e assim, eu queria que você deixasse, aliás, os dois, né, tanto a Janaína quanto o Dinei, deixasse uma mensagem a todo mundo, né, dessa cena aqui em Roraima que gosta de dança, que gosta desse estilo também de dança de freestyle, e principalmente para quem não conhece, né, para quebrar esses preconceitos e se permitir conhecer também, e tirar, né, esses preconceitos, na verdade, como você falou, e entender que, na verdade, é mais uma diversidade que nós temos aqui em Roraima, que é muito bacana, muito lindo, e eu acredito muito na cultura. Eu só pontuando aqui, né? Porque como você contou sua história, a Janaína contou a dela, de onde os jovens hoje saem, né? Os adolescentes passam por uma fase difícil na adolescência, a juventude às vezes oferece ali, dependendo da localidade onde vive, um envolvimento talvez com drogas, né? Com outras coisas ruins. Então é melhor que o jovem esteja brincando, dançando, se descobrindo um talento, né, se reunindo com gente do bem, do que estar se envolvendo com outras coisas. Então, acho que a cultura ela tem o poder de fazer isso, a dança ela tem o poder de fazer isso, e por isso que eu queria que vocês deixassem uma mensagem também para a galera sobre isso, né, participar, conhecer e entender um pouquinho melhor do freestyle aqui em Roraima. E não é só para jovens, né? Por exemplo, a gente tem referências nacionais, né, que eles ensinam tanto para jovem quanto para adulto, para idoso também, né, porque, querendo ou não, o freestyle ele é uma refúgio para a saúde também, né, você poderia trocar, por exemplo, facilmente uma corridinha,
uma coisa que você faz para a saúde ali, pela dança, né? Que ela envolve muito o corpo, ela mexe muito com o corpo, você sua, você... Gasta energia, gasta né? muita energia. Então é isso, o Free Step ele veio ele tá aí para isso. A gente... É isso, não tem muito o que falar não. Se você quiser aprender, a gente tá aí. Isso, ela, como o Dinei falou, né, envolve muito saúde física, saúde mental. Assim como um dia ela me salvou, né, eu espero que salve os jovens de hoje em dia também, ainda mais que a gente tá numa era digital muito grande, que a gente vê, a gente se compara a muitas coisas, a gente deixa de fazer muitas coisas por estar sempre conectado, né? Então, querendo ou não, a dança tira um pouco isso, né? Ela te traz um pouco para o mundo real. Então, venham participar do nosso workshop, que vai ser dia 1º de junho, né? E vem só sabendo mesmo, só vendo e aprendendo que vocês vão sentir a mesma coisa, a mesma vibe. E é isso. Então pronto, muito obrigada, viu? Obrigado. Por vocês terem aceitado o convite, né? Terem participado aqui da nossa conversa, né? Para apresentar para quem não conhece o Free Step, principalmente o Free Step aqui em Roraima, que já é tão antigo, né? Começou lá em meados de 2010, até hoje já tem aí mais de 15 anos. Na verdade, o Jay estava contando aqui nos bastidores que tem aí uns 17 anos já, 2008 ele também já tinha um movimento começando. Daqui a pouco faz 20 anos, né, Dinei? Dinei desde o início. Isso acho que revela um pouco da sua idade, Dinei. Mas assim, isso é muito bacana, porque a gente vê, né, que não é um momento ali da adolescência. Na verdade, é um estilo de vida também, porque né? no tempo todo mundo falava que a gente era meio que modinha, né? Quando a gente lançava em 2010, 2011, 2012. É só modinha, modinha. E a gente tá aí até hoje, já tem mais de 15 anos nessa dança, né? E passou já desse modismo que tu galera... É estilo de vida, né? É um estilo de vida. E pra galera que quiser acompanhar a gente, siga a gente no Instagram, né? @freestep _RR. Pronto. Eu tô com o Instagram aberto aqui. Inclusive, eu não tava seguindo, agora eu tô seguindo, viu? Então, muito obrigada, galera. Assim, prazer conhecê-los mesmo. O Dinei, na verdade, eu já conhecia, né? Que eu já trabalhei com o Dinei há alguns anos. Junto. Mas prazer conhecer a Janaína. Igualmente. E sucesso pra vocês, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite também. E assim, depois desse bate-papo e conhecimento sobre o Free Step em Roraima, a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. E lembrando, Free Step, @freestep _RR, você encontra essa equipe, esse grupo lá dançando muito, viu? E é isso, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!